Bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Privacidade, onde o complexo se torna simples e o formal fica legal. De antemão, quero trazer uns recados aí para vocês. Primeiro, a segunda parte do vídeo anterior, ela vai ficar para depois desse vídeo. Eu acho que até o final dessa semana eu vou conseguir soltar aí para vocês. E segundo, hoje a gente está com um pouquinho de barulho aqui na gravação, então vai comprometer um pouquinho o áudio aí, mas espero que vocês compreendam que a intenção é passar para vocês a informação da melhor maneira possível. Hoje vamos trazer para vocês uma notícia recente que diz muito a respeito do maior mito referente à LGPD, que é se ela vai pegar ou não. E isso mostra que ela não vai pegar, ela já pegou. Se você é minimamente antenado às notícias da LGPD, você viu que na semana passada foi aplicada a primeira multa pela ANPD, que é o órgão responsável pela fiscalização das empresas quanto à LGPD. E isso traz à tona dois pontos do nosso primeiro vídeo que a gente trouxe aqui para vocês. O primeiro, como eu falei, que a LGPD não é uma lei que vai pegar, ela já pegou, ela já está em vigor e ela já tem um órgão aí executando ela apenas pulmões. E outro ponto diz respeito ao que a gente trouxe no primeiro vídeo sobre a LGPD não se aplicar somente a grandes empresas. A LGPD ela se aplica a qualquer empresa. Tanto que a empresa sancionada, no caso, ela não é uma grande empresa, ela não é uma multinacional, é uma empresa de médio porte e sofreu aí uma sanção de quase 15 mil reais. A gente vai trazer aqui para vocês os motivos pelo qual foi aplicada essa sanção. Por que chegou nesse ponto de precisar de uma investigação da LGPD, de precisar da aplicação de multa, tentar entender, linkar todas as coisas que a gente trouxe no vídeo e o que pode se aplicar no caso em tela e até para a sua empresa, como uma via reflexa para você entender como que você pode fazer para proteger os dados pessoais que você trata. Bom, pessoal, a gente vai citar os 4 motivos que provocaram e que foram também efeito de cálculo para a gente chegar nesses quase 15 mil reais. E o nosso primeiro tópico é a ausência de registro de operações de tratamento. O que isso quer dizer? Dentro da empresa, eles não tinham bem estruturado os sistemas que coletam essas informações, eles não tinham uma trajetória dessa informação, por onde passa, quem acessa, e na hora de tratar, eles não tinham com clareza as informações de porquê, como e de que forma eles tratariam esse dado. Isso, a gente pode pensar dentro dos vídeos que nós já comentamos com vocês sobre o que nós estamos falando, em todos eles, de você se atentar justamente para essa parte de tecnologia especificamente. Então é importante você ter esse mapeamento, ter essa estruturação, você coletar com sabedoria, você informar para a pessoa que está fornecendo os dados o que você vai fazer, você tem que tratar esse dado de forma específica e você ter isso de forma estruturada dentro da sua empresa. Esse fator mostra a importância do registro de operações de tratamento, que é um dos documentos básicos necessários no processo de adequação. A grosso modo, o registro de operações de tratamento, ele consiste em você positivar todo o processo de tratamento que você tem de dados dentro da sua empresa, desde a coleta até o descarte. Você esmiuçar aquilo num documento justamente com o fim de clareza, de não ter nada escondido no meio dos trâmites da sua empresa com relação aos dados pessoais. Então é de extrema importância, tão importante que a ausência desse documento nessa empresa que foi autuada acabou por gerar essa consequência. E, na sequência, como segundo tópico, foi a ausência do relatório de impacto à proteção de dados. Que, como nós mencionamos em vídeos anteriores, você precisa ter descrito esse processo, tanto o processo tecnológico relacionado ao tratamento dos dados, quanto a finalidade da coleta dos dados que você informou para o titular dos dados. De igual importância, o relatório de impacto é imprescindível para você se adequar ao LGPD. Talvez seja o documento mais importante, inclusive. Principalmente se a empresa, no trato cotidiano dela, lida com dados sensíveis. Porque o relatório de impacto, ele visa justamente, como o próprio nome diz, medir o impacto da atuação da empresa perante os dados pessoais. Para exemplificar, só sumariamente, porque eu acho que documentos como o RIPD e o relatório de operações de tratamento merecem um vídeo à parte, tamanha a importância que eles têm.
Mas basicamente, se a sua empresa se utiliza de câmeras de segurança no estabelecimento, você precisa encaixar isso no RGPD. Qual é o impacto disso? Aonde a câmera aponta? Que dados que ela é capaz de colher? Quem ela pode filmar? Transeuntes do redor do local ou somente quem entra ou sai? Ou seja, é uma gama de possibilidades dentro desse relatório que, para uma empresa ficar minimamente adequada hoje, ainda que de maneira mais simplificada, é importante, é vital que exista esse relatório de impacto. Tudo que você faz dentro da empresa, você precisa ter uma mínima noção da extensibilidade desse impacto. Chegando ao nosso terceiro tópico, né, dos motivos pelos quais a empresa foi multada, a gente tem a ausência do encarregado de dados pessoais, que é a pessoa responsável por justamente organizar esses processos. É ele que vai ajudar a empresa a ter de forma correta a documentação, a mapear as infraestruturas digitais relacionadas à coleta de dados e as não digitais também. E ele vai ser o responsável por todos esses processos. Perceba, é de suma importância a existência de uma pessoa à frente do tratamento de dados da empresa, tanto para a própria empresa quanto para os próprios clientes da empresa. Então, a LGPD ela impõe a existência do encarregado de dados, ou se você está com o seu inglês em dia, o DPO, que é essa pessoa que vai ficar à frente desse processo. Em empresas menores, pode se confundir a pessoa do DPO ou do encarregado de dados, até mesmo com um funcionário da empresa, um diretor da empresa. E, como último tópico que a gente está tratando aqui, eles não atenderam a requisição da NPD. Nesse aspecto, é importante a gente destacar que, no tangente a um processo administrativo de fiscalização e sanção, em 80%, 90% dos casos, a NPD não vai chegar no primeiro momento já e querer multar. Principalmente se a gente considerar a natureza embrionária dela ainda. É uma cultura que está sendo implantada de proteção de dados, como a gente trouxe nos últimos vídeos. Então, dificilmente a NPD vai chegar já tomando medidas drásticas. Como no caso em questão, a NPD no primeiro momento chegou requerendo informações, chegou requerendo transparência dos processos da empresa. Nem sequer isso a empresa atendeu. Então, isso acaba por culminar em sanções mais graves. Se você não atende às primeiras requisições, você acaba por sofrer sanções piores. Então é isso. Isso serve para mostrar para a gente que a LGPD ela é real, ela está acontecendo e está prejudicando quem não se atenta a ela, principalmente você controlador. Fica atento, se liga, acompanhe as novidades, acompanhe tudo sobre a lei que você puder, porque assim como é importante para a sua atividade empresarial que você mantenha sua contabilidade em dia, seu RH em dia, seu pessoal em dia, é importante que você se adeque igualmente à LGPD, que você padronize o tratamento dos seus dados dentro do seu ofício. Para encerrar, pessoal, tudo isso que a gente mencionou, a motivação da multa, ela é baseada nos artigos da lei. Então o valor de aproximadamente 15 mil, ele foi pautado ali em mais ou menos 7 mil reais para cada artigo, o artigo 7º e o artigo 5º. Então a empresa precisa estar de forma completa, dedicada a seguir essa regulamentação, a utilizar isso como um ponto positivo também para vocês terem um crescimento, seja de empresa, seja de atuação interna na empresa, para o seu dia a dia e para a saúde e bem-estar dos seus clientes também. Tá? É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Ativem o sininho, deem um like, não deixem de acompanhar a gente. Na próxima, a gente se vê. É isso aí. Curta o vídeo, compartilhe e até a próxima. Valeu!